Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. Esse podcast sempre traz assuntos relevantes que te ajudam a ampliar de consciência. E hoje nós temos um assunto bem interessante para falar aqui. A gente vai falar de violência e a gente vai também falar de assédio. A gente vai falar disso na vida e vai falar disso no ambiente corporativo. E para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de conhecer pessoalmente e de apresentar aqui Luciana Baruch. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceito esse convite. Foi muito gentil da sua parte para a gente falar um pouco por esse assunto, né? Para quem não conhece, Luciana Baruch, ela é uma auditora do Ministério do Trabalho. Né? Ela acompanha, ela faz esse trabalho de fiscalização, onde tem alguma situação de violência, de abuso. Ela faz um trabalho sobre isso, além de ter um canal também onde ela fala do Assédio Net. Tô certa, Luciana? Isso mesmo, assim, só complementando, vou me apresentar brevemente para as pessoas. A gente estava até falando, né, eu tenho uma mini biografia aqui, de mini não tem nada. Realmente fiz muito, realizei muito, é difícil de resumir, mas sim, sou auditora fiscal do trabalho há quase 17 anos e dentro do Ministério do Trabalho eu vivi talvez as experiências mais assim, significativas em termos profissionais, né? Porque acho que em termos pessoais foi a maternidade, sem dúvida alguma. Sou mãe de 2 crianças, um menino e uma menina. Sou casada também com o Renato há quase 16 anos. Mas foi no Ministério do Trabalho que eu vivi as experiências mais marcantes da minha vida. A primeira foi ainda em estágio probatório, muito ingenuamente, denunciar situações irregulares de trabalho, resistir a situações em que eu achava que a minha vida estaria em risco, né? Não aceitar me submeter a isso, e ainda em estágio probatório, sofrer com perseguição, humilhação, privação de direitos, assédio processual, né? PAD, sindicância, e inclusive a perda do cargo, que eu recuperei depois, mas que me deixou um trauma gigante, assim, profundo, porque eu tenho superdotação, altas habilidades, sempre fui super CDF, estudei administração na Fundação Getúlio Vargas. Antes disso, estudei na UFMG, entrei em primeiro lugar no curso de economia, deixei para vir para fazer a GV, fiz também direito junto, e sempre fui, né, aluna nota 10, de ganhar prêmios, e aí, de repente, perder o cargo me parecia algo assim, quase que incompatível com a minha história de vida e com a pessoa que eu era também, né? A tua Uma pessoa competência. super certinha, disciplinada, preocupada de atender às expectativas, né, de estudo, de trabalho, dos estágios que eu tinha feito. Já tinha trabalhado em banco de investimento, em consultoria, né, também consultorias, né, americana aqui no Brasil. Então, aquilo para mim foi um trauma gigante, o assédio também, mas esse fato em especial me marcou muito. E eu passei 1 ano e 8 meses afastada do trabalho. Quando eu retornei, eu já vim para São Paulo, porque antes eu estava no estado do Mato Grosso, vivi tudo isso lá. E quando eu começo a trabalhar aqui em São Paulo, no projeto de ergonomia, eu comecei a me deparar com situações de assédio. Então, não existia o programa de assédio. Meu chefe era totalmente contra fiscalizar assédio na época. Ele falava, não te ementa, isso não é questão de auditor fiscal do trabalho, essa coisa de violência no trabalho, não. Mas nós temos, enfim, a gente tem que falar da construção civil, a segurança, o FGTS, enfim. E as pessoas se queixavam muito comigo quando eu ia nos ambientes de trabalho, né? E a gente está falando disso de um período longo, né? Ou seja, você viveu na pele. Eu vivi isso. Você viveu na pele. 2008. E depois você se tornou uma ativista desse movimento. Me tornei uma ativista. E você está há 17 anos, você tem esse trabalho, e você ouvia muito já sobre assédio moral, já nos ambientes, né? Já. Eu já tinha estudado isso na GV, porque, assim, os pioneiros em falar disso no Brasil foram a professora... esqueci o nome dela agora, mas a doutora Margarida Barreto, que inclusive foi uma mentora para mim, o doutor José Roberto Eloane e a Maria Esther de Freitas, lembrei. Os 3, eles inclusive têm livros sobre assédio moral. Maria Esther de Freitas e Eloane foram meus professores na Getúlio Vargas. E Maria José Tonelli, uma outra professora da psicologia também, que trabalhava com o Christophe Dejour, que é um autor
enfim, um psiquiatra, psicanalista francês, que é uma sumidade no assunto de sofrimento no trabalho, sofrimento mental no trabalho. Ela apresentou o livro dele na aula e a gente discutiu, teve trabalho, prova. Então, era um assunto que, do ponto de vista acadêmico, eu já tinha tido contato, mas, assim... Não tinha até então Exato. vivido na Quando pele. eu vivi aquilo na pele, foi assim, eu fui meio que atropelada, né? Aquela coisa, assim, de um tsunami, e eu demorei um tempo para eu conseguir, né, me entender, me recuperar. E aí, o que começou a me curar mesmo disso, né? Porque eu fiquei, assim, gravemente doente, né, mesmo. Você ficou afastada por um ano? Afastada por depressão, reconhecida como sendo causada pelo trabalho por 1 ano e 8 meses, né? Por 1 ano e 8 meses. E eles não queriam me remover para São Paulo, eles queriam que eu continuasse trabalhando com os abusadores, né? Meu Deus! O que era impossível. E a psiquiatra falava, sem condições. Então, chega um momento que o servidor público não pode ficar mais do que 2 anos afastado por razão de doença do trabalho. Isso automaticamente gera aposentadoria por invalidez. E aí, assim, a contragosto, a administração pública, né? Essa ficção jurídica que não existe, porque a gente estava falando de pessoas que estavam ali numa queda de braço comigo, aceitaram me remover para São Paulo, ao mesmo tempo em que eu também consegui um liminar na justiça. Então, foi tudo junto. E aí, eu venho para cá e começo a fiscalizar meio tranquila, mas o assédio logo apareceu. Então, eu fiz um mestrado em 2009 e 2010, que deu origem ao meu livro. Eu tinha 28 anos na época, quando eu fiz isso. E aí, tive toda aquela base teórica do que era, de onde vinha, assim, me aprofundei mesmo, me tornei muito especialista do ponto de vista teórico. E aí, em 2009 e 2010. Em 2010, eu comecei a fazer as primeiras fiscalizações nesse tema, dentro do projeto de ergonomia, assim, sem autorização, assim, oficial, sabe? Eu comecei a fazer, e eu fazia autos de infração, e eu ouvia as pessoas. E aí, e fiz isso por uns 2 anos, até que o meu livro e o meu trabalho começou a ser noticiado. Os sindicatos começaram a saber disso e aí começaram a levar denúncias para o Ministério do Trabalho pedindo para eu fiscalizar. E não eram quaisquer denúncias, eram denúncias que o sindicato já tinha batido ali de frente com alguns empresa pública, outros casos, né, empresa privada, e não tinha conseguido... evoluir. Isso, resolver. Então, não era um caso simples. Então, assim, a primeira leva de fiscalizações que eu fiz eram casos, assim, que eu estava ali, né, numa empresa num shopping, né, numa empresa que vende linha branca, claro, fiscalizando todas as unidades, e identificava assédio. Quem não faz o que a gente quer, o horário de almoço é 1 hora, se a gente fica só meia hora, se a gente não fica só meia hora como ele pede, ele não abona dentista, ele não abona médico, ele te ameaça transferir do Iguatemi para o Shopping Internacional de Guarulhos, onde o ticket de compra é muito menor, então você vai ser penalizado com comissão, ele não autoriza desconto para igualar o preço da internet. Meu Deus. Então, assim, ele persegue de todas as formas. Né? Um caso, por exemplo, e eu estava lá para fiscalizar a ergonomia, ou seja, iluminação, né? Se tem um apoio para os pés, se levanta, se a cadeira está boa, se o computador está tudo... Ergonomia, aquela ergonomia, assim, clássica, né? Básica, tradicional. Necessária. E aí, isso começou a aparecer e eu falei, não, agora eu sou especialista, eu vivi, e eu tinha toda aquela sede de me vingar. Né? Assim, porque havia uma tinha uma dor, né? E eu tinha que... Entendeu? E aí, eu pesava a mão nos meus atos de infração, eles tinham citações em francês, eles eram perfeitos, eles tinham muitas provas, eu me dedicava, eu passava às vezes um dia inteiro dentro de uma loja. Eu estava literalmente assim em busca de uma justiça para mim, que na verdade vinha através de outras pessoas. Por isso que eu acho que talvez a palavra não fosse vingança, mas quando você vê alguém sofrer aquilo que você sofreu... Reparação, talvez seja uma palavra mais... Eu acho que a palavra ideal justa, é reparação. Compensação, e também um senso, né, de justiça muito grande, porque quando você vive algo que dói, numa certa medida você... Poxa vida, você sabe o lugar daquela dor, não é justo o outro passar, né? Então, acho que vem esse senso de justiça também muito forte, né? Exatamente. Eu me sensibilizava com aquilo que as pessoas falavam, né? Assim, com os e-mails, lendo os e-mails. Onde vocês pensam que estão? Vocês acham que vocês estão na Disney? Vocês estão achando que vocês estão de férias? Meu Deus. Vocês vão ficar de segurança da loja. Quando colocar alguém para fazer um fechamento de uma loja onde você tem produtos de valor,
é algo que você precisa realmente de segurança profissional, né? E tem, para você ser segurança, tem um curso que faz, acho que é na Polícia Federal. Não é assim, um vendedor tem condição. Risco, né? Tem um risco, é o que a gente estava falando da arma antes, sim, né? Sim. Assim, não é assim, compre uma arma e se defenda, né? Sim, sim. Não, enfim, eu, por exemplo, tenho certeza que eu não tenho condições psicológicas de ter uma arma. Porque são duas. Eu tenho medo de disparar, eu tenho medo de não saber mexer. Eu não quero pensar que eu tenho que usar, porque isso vai me trazer, sabe, uma tensão, um estresse, assim, que eu não quero conviver com isso, por exemplo. Então, não é assim, vocês vão ficar de segurança, mas, assim, inúmeras irregularidades, assim, e muito assédio, muito abuso, as pessoas... com medo de perder o emprego, dependentes, com dependência econômica. Eu acho que a maior parte das pessoas se sujeitam por questões, né, de financeiras, ou eu preciso sustentar uma família, eu preciso para manter minha vida, né? Eu não imagino que alguém goste ou sofra uma violência só porque gosta de sofrer violência. Ela está se submetendo a alguma coisa e pagando um preço muito alto porque ela precisa daquilo. A maior parte das pessoas, né? Muitas vezes essa questão econômica ela pesa muito. Outras vezes não é só questão econômica, mas questão, às vezes, de... nem sei se poderia colocar assim de ego, talvez, mas assim, de uma questão de honra para mim, entende? Por exemplo, eu sempre sonhei em trabalhar nesse lugar, eu sempre sonhei com aquele cargo, eu preciso disso, entende? Isso abrir mão disso. Isso tem um valor. Isso tem um valor, né? Então, assim, eu estou nesse escritório de advocacia e eu me dediquei aqui há 20 anos e eu não vou sair agora, eu não vou desistir agora. E hoje, se a gente pensar em muitas situações, realmente é injusto essa pessoa, às vezes, desistir, porque tem alguém, né, que às vezes pode ser um psicopata, às vezes pode não ser, né? Isso eu acho que é interessante de falar também, assim, né? Quem comete essa violência? Essa era a minha próxima pergunta. Tá. Quem comete essa violência, né? E a gente consegue balizar, num sentido, você tem um know-how, uma experiência de longo período para falar disso. A gente consegue ver isso mais numa figura masculina ou a gente vê mais numa feminina ou é igual? Quando a gente fala de violência e assédio, né? De uma violência institucionalizada e um assédio em ambiente de trabalho. Você percebe, existe alguma diferença ou não? Bom, existe. Essa é uma pergunta, assim, complexa. Eu vou tentar dividir em partes para eu conseguir ser objetiva e, ao mesmo tempo, profunda. Ok. Né? E só finalizando, depois eu fiz essas fiscalizações em banco, né? Assim que eu falei, fiz duas levas. A segunda leva foram fiscalizações emblemáticas, que aí me tornaram conhecida. Né? Uma, por exemplo, do Banco do Brasil, de 9 meses, que o ano passado chegou a sair uma nota no Valor Econômico que o Banco do Brasil foi condenado em 8 milhões por conta desse trabalho que eu fiz. E também, pela primeira vez, o assédio moral foi reconhecido como acidente do trabalho para todos os efeitos. Que então, incrível, assim, é um legado que eu deixei, assim, importante. Muito né? importante. De comprovar esses adoecimentos por depressão, de equiparar o assédio a um acidente de trabalho e de, enfim, efetivamente ter a condenação de um banco por exigir das pessoas, na época, né, no caso, que elas cometessem crimes mesmo, né? Não eram questões, não era coisa antiética, assim, sabe, em relação ao cliente. Era crime mesmo para bater meta. Sim. Sabe? Sim. Então, e aí eu estava nesse meio, eu também fiz fiscalizações de assédio sexual, em bancos de fomento, bancos estaduais, em banco privado, assédio organizacional, que é o assédio institucional, né? O assédio que também é conhecido por gestão por estresse, gestão pelo terror, psicoterror, training, né? Tem vários nomes para essa violência que ela é institucionalizada, né? Ela não é direcionada a mim, ou a você, ou àquela outra pessoa, mas a todos. E quem não se submete é atropelado, ou mesmo quem se submete vai adoecendo pelo caminho, e geralmente isso termina em burnout. Né? Eu falo que burnout é priminho primeiro do assédio organizacional. Priminho primeiro de primeiro grau. Vai bater na porta. Exato. É uma questão de tempo, né? É isso mesmo. E aí, eu tive um aborto espontâneo e foi quando eu falei, acho que já deu, porque eu estava brigando com bancos, né? Então, assim, eu sofria mandado de segurança, né? Eles tinham 25 advogados contra a Luciana, né? Um jurídico, tinham 25 advogados lidando com o meu caso, assim, era muita coisa. E eu me defendia sozinha daquilo, varava madrugadas. Então, assustador. Assim... É uma energia de briga, é uma energia, assim, poderia dizer até de raiva, é uma energia muito masculina. E eu senti que eu estava querendo já fazer uma transição, ir para um momento de vida
diferente, entendeu? E aí aquele aborto espontâneo me trouxe muita dor, porque é terrível, né? Essa coisa do luto, assim, é algo que a gente precisa falar muito sobre isso, acho ainda, né? Esse luto, dessas perdas gestacionais recentes, né? Com gravidezes que não são, assim, adiantadas. Mas vivi esse luto, precisei ficar 40 dias afastada do trabalho, porque fiquei realmente muito mal. De alguma forma, acho que me culpei ali, porque talvez pelo excesso achei de que não estava trabalho. Conectada com a gravidez e ainda estava nessa coisa do assédio. Mas passou, enfim, fiz terapia, elaborei, e eu falei assim, acho que isso agora fica para trás. E eu fui no trabalho extremamente burocrático de análise de processo, né, de defesas e recursos de auto de infração. Na época eram processos físicos, hoje eles são digitais. E fiquei nisso um bom tempo. Nisso aí eu fiz o doutorado. Era teletrabalho, então assim, eu tinha um volume de trabalho para fazer em casa. E nisso eu fiz o doutorado e a faculdade de medicina. De medicina. E ainda a faculdade de medicina, ainda como uma resposta em relação ao assédio, em um auto de infração específico, eu autuei o Banco do Brasil por ele não ter reconhecido o adoecimento por depressão e não ter emitido o CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho. Comunicação E a por acidente de juíza, trabalho. nesse ponto, ela falou, você não é médica. E assim, eu já falei de elevador que caiu em obra, eu já falei de alimentação do trabalhador, parecer nutricional, por exemplo, para o Arcos Dourados, que é McDonald's, posso falar que é público, né? Isso sai em diário oficial. Sim. E aí, falei, não adianta falar que vai dar uma batata sem sal, ninguém come batata sem sal, entendeu? Não atinge parâmetros de sódio. Aquela alimentação de sanduíche não atinge o PAT, por exemplo. Então, eu já tinha falado de tudo e ninguém falou que eu não era médica, que eu não era nutricionista, que eu não era engenheira. Mas quando eu falei de saúde mental, aí a gente está falando de um tabu. Falar que o trabalho adoece do ponto de vista mental é talvez o maior tabu que a gente enfrenta hoje em dia na sociedade. Eu acho que é o maior tabu e a gente vem vendo as respostas, né? O número de pessoas adoecendo, né? As pessoas não estão suportando mais, né? Eu nesse momento agora, eu tô com uma pessoa que já foi do meu time, sofrendo um tremendo de um assédio da pessoa mandar calar a boca. O gerente imediato manda ela calar a boca, essa menina adoeceu, se afastou, e quando ela voltou agora, a diretora da área falou, olha, eu não sei por que você fez isso, porque ela fez uma denúncia. Ele confia muito em você. Tipo, ainda jogou para ela, né? Enfim. Então, veja, tá aí, não tem mais, uma moça jovem de 30 e poucos anos, não tem mais uma idade, está atingindo, as pessoas estão adoecendo, capotando o tempo inteiro, se afastando, né? O corpo começa a sentir, às vezes a pessoa não reconhece na emoção aquilo que ela está vivendo, mas o corpo começa a falar. Sim. É um joelho, é uma coluna, o corpo fala, né? O corpo começa a responder aquilo que a pessoa não consegue reconhecer que ela está vivendo muitas vezes ali. E sem contar as pessoas. Mas eu acho que é um tabu. Isso aparece em algum lugar. Vai aparecer. Tem aqui aqueles livros de psicossomática. É uma paixão que eu tenho atualmente, a psicossomática. Que fala a doença como símbolo, a doença como caminho. E tem muita gente que eu atendo que não adoece do ponto de vista mental, mas vai ter uma doença autoimune, perde a visão, enfim, tem, às vezes, distonia bilateral, sabe? Então, desenvolve uma doença neurológica, mas em função ou de riscos psicossociais no trabalho, né? O título do meu livro é esse, Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador, porque eu fui entender o que era assédio. Até e eu fui porque ver alguém que questionou, você não pode, Lúcia, você não é médica. Exato. Então, assim, ou por assédio ou por ambientes extremamente tóxicos, ou seja, repletos de riscos psicossociais. Então, se a pessoa tem muitas crenças, né, se para ela também aquilo é um tabu muito grande, às vezes não é questão de adoecer pelo trabalho, às vezes a doença mental é vista como um tabu muito grande, dependendo da carga familiar, do que ela formou de crença a respeito daquilo, então ela não vai ter depressão, mas ela vai ficar, sabe, não mexe os braços, né, assim, outra perde a visão, e aí, quando vem esse adoecimento, aí, geralmente depois vem uma depressão, mas é em função desse adoecimento físico, mas ele é um adoecimento que no final, ele é primariamente gerado pelas condições, ele é somático. Ele é somático. Né? A pessoa acumula aquilo, tem um efeito depois. Nossa, ele é somático, ele não é uma coisa orgânica que se dá ali do seu corpo, ele vem dessa interpretação ou dessa, às vezes,
dificuldade de digerir o que aconteceu, né? Uhum, E ter que essa conta estourar em algum ponto, né? Sim. Escapar em algum lugar. Sim. E eu acho que as pessoas começam... A gente está falando aqui de assédio, de uma violência que está institucionalizada, né? Quando eu te perguntei se vem mais, como é que está nesse ambiente de trabalho? É mais masculino, é mais feminino? Mas tá aí de longa data. Eu me recordo, eu comecei a trabalhar muito menina, eu tinha 17 anos, né? Eu não sabia o que era isso. Não tinha nome. Hoje eu reconheço tudo, né? Desde assédio sexual, de gerente geral puxando o decote ou tocando na perna de mulheres que trabalhavam comigo. Era, assim, uma coisa horrível. Isso sempre existiu, sempre esteve ali, só que a gente acho que não trazia luz. A gente não tinha fala, não tinha espaço de fala. E quando a gente fala desse assunto ainda, alguém vem dizer ou que é mimimi ou que você está se vitimizando. Ainda tem esse discurso, né? Ainda tem muito esse discurso. Assédio sexual é um tema ainda mais difícil, eu acho, do que assédio moral. Quando eu falo mais difícil, é da gente falar, né? Acho que vai até olhar para a câmera agora. Sim. É da gente falar, assim, de uma forma mais profunda sobre ele. E não falar assim, denuncie, busque ajuda, sabe? Parece ser uma coisa simplista, né? O comportamento, esse, o comportamento. E não é assim só. Entende? A gente está falando de hierarquia de gêneros, a gente está falando de objetificação das mulheres no ambiente de trabalho. Entende? Assim, você não é uma profissional ali naquele ambiente, entende? Você é um objeto. Exato. Se você está ali, tem que ser para esta finalidade, né? Sexualizada, né? Essa sexualização do corpo da mulher em qualquer ambiente, né? Muitas vezes nos ambientes de convivência, porque a violência... Ela está nos ambientes de convivência. E o trabalho é, por excelência, talvez um dos principais. Mas ela está no clube, uma parte do tempo, ela está né? na universidade, ela está no shopping, ela está no trânsito, como a gente conversava. Sim, o que sim. você... Né? Ela estava falando de uma violência, né? A Fara me contou de uma violência que ela sofreu no trânsito. E não é só uma violência no trânsito, é uma violência de gênero. E se a gente pensar o que é a violência de gênero, ela é uma violência sexualizada. Sim. Ela é uma violência sexualizada. Porque o outro é menor, ele é frágil, eu posso, porque não tem espaço, é isso? E aí que tá, vou responder aquela pergunta. A violência, eu entendo a violência como a violência, para mim, ela é masculina. Mas isso não quer dizer que ela é praticada só por homens. Entendi. É bem diferente. Sim, sim. Ela é praticada por homens e por mulheres. E quando ela é praticada por mulheres, são mulheres que estão nesta polaridade, né? E a polaridade masculina para o feminino, ela é, em muitos momentos, saudáveis. Vamos dar um exemplo, no parto. Eu brinco, né? Eu falo, o parto, eu acho que talvez é um dos momentos, um ápice, talvez, do masculino, porque a gente quer o filho aqui, né? Assim, sim, sim. Você quer proteger, você quer cuidar, você quer que nada aconteça. E naquele momento ali, você tem que pôr o filho no mundo, Sim, né? Não está mais com você, um vai pegar no colo, o outro vai falar que é lindo, o outro vai querer dar chupeta, você não quer a chupeta, o outro... Assim, você fica, meu Deus, né? Aquela puérpera ali. Sim, sim. Ela põe no mundo aquele filho. Então, mandar o filho para o mundo é uma atitude muito, né, de yang, é uma ação, né? Pensando em yin, yang, o yin é algo que ele é mais para dentro. Então, tá tudo bem a gente ir para a polaridade masculina, como tá tudo bem os homens também irem para essa polaridade feminina. Mais feminina. Mas a violência em si, a agressividade, ela eu estudo muito medicinas orientais, ela é quente, ela é de ação, ela é de dominação. Que interessante. Sabe? E muitas vezes as mulheres manifestam isso. E no mundo corporativo é extremamente comum. Mulheres que vão para esse masculino tóxico, né? Que fala-se muito hoje disso, da masculinidade tóxica. Essa masculinidade tóxica, ela também aparece em mulheres, não é só em homens. Com certeza, não tenho dúvida Não é disso. Só em homens. Como a gente também pode ter um feminino tóxico, também. Né? Que é aquele que fala assim, nossa, mas você não deu conta disso, você não fez aquilo, mas seu filho vai ser sequelado por causa de tal coisa, você não teve presente. Né? Ele também pode ser tóxico, o feminino também pode ser tóxico. E a gente não fala muito sobre isso. Não, né? E é um equilíbrio, na verdade. Né, mas, na verdade, eu vejo a violência muito como esse excesso de agressividade. Né? Ela esse excesso de agressividade, entendeu? Então, seja assim, ele pode ser manifestado por mulheres também. E é sempre com essa intenção, né? As pessoas falam muito assim, assédio, violência é sobre poder,
né? Abuso de poder, né? Abuso de poder. Dominação, submissão do outro, né? Assim, o outro tem que se submeter, né? Eu quero mandar. Hierarquia é importante, vamos pensar em organizações, super importante. Mas tem limite. Tem né? limite. Tem que ter respeito. Eu Sim. nunca posso perder a perspectiva do outro. Eu nunca posso deixar de incluir o outro. Porque aí a gente começa a ter problemas. Né? Sim, sim. E outro dia eu até falei com uma pessoa, falei assim, não dá para falar assim, isso é assédio. A gente tem que sempre pôr em contexto. Se a gente está numa reunião de equipe, você tem um chefe, por exemplo, que é dono da empresa, e ele vai dizer para essas pessoas, vocês não trabalham direito, vocês não fazem... Dependendo de como ele fala, isso pode sim ser considerado assédio. Mas se é alguém que está ali e fala isso para esse chefe, se ele não tem nenhum poder sobre esse chefe, né, se ele é subordinado, talvez isso não seja um assédio. E talvez esse chefe pode até olhar para essa pessoa e falar assim, gostei de você, corajoso. Por que você acha que eu não faço isso bem? Não, entende? Entendi. E a gente está falando da mesma situação. Da mesma situação. Da mesma situação. Ou seja, essa coisa sutil, esse olhar, né? Então a gente sempre tem que analisar o caso concreto. Às vezes tem pessoas que falam, nossa, mas isso não é assédio. Eu falo, isso é. Às vezes é muito sutil. Hoje em dia, o passivo-agressivo dominou o mundo. Dominou o mundo. Eu vinha contando há pouco aqui, antes da gente começar a gravação, que num trânsito, um rapaz passou alguns quilômetros atrás de mim com o vidro aberto e a mão para fora, mostrando o dedo do meio. Quilômetros. E como aquilo mexeu comigo, né? Eu fiquei ali estressada, com medo, insegura. Eu não sei que momento ele sairia atrás do meu carro. Passou várias coisas pela minha cabeça, né? Mas ali ficou muito claro para mim que ele fez isso porque eu era uma mulher. Ele não faria isso se ele fosse um homem dirigindo aquele carro. Talvez eu pudesse ser um homem, lutador, agressivo, armado, né? Mas, veja, uma violência. Então, essa violência está aí. A gente está vivendo em todos os ambientes essa violência. Você concorda com isso? Concordo. Inclusive, na minha experiência, fiscalizando ambientes de trabalho, quando eu percebi e vi homens... Assim, as mulheres são a grande maioria das vítimas de assédio moral, e a quase totalidade, né, de assédio sexual. Assim. Tem homem que sofre assédio sexual? Tem, mas é uma minoria. Imagino que sim. É uma minoria. Quando a gente fala de homens sofrendo assédio moral no ambiente de trabalho, geralmente isso acontece porque eles manifestam algum tipo de comportamento que remete ao feminino. Então, assim, se ele é mais agregador, se ele é mais de compor os conflitos, Entendi. se ele cobra a meta, mas ele não expõe, às vezes não é aquela, sabe, aquele perfil. Entendi. Ele pode começar a ser visto como alguém que não veste tanto a camisa, como alguém que alivia muito para as pessoas, como alguém que... Isso põe em xeque, sabe, a masculinidade põe em xeque dele. A masculinidade. E aí ele pode passar a sofrer assédio, inclusive de mulher, que foi esse caso do Banco do Brasil. A chefe era um homem, o principal denunciante do Banco do Brasil era um homem, e ele não se conformava com o fato de embutirem seguros de empréstimo nos clientes sem avisar, sem oferecer, sem explicar exatamente o que era, porque é um custo a mais. E ele falava assim, Luciana, a faxineira aqui do prédio, ela tem empréstimo consignado, é R$18 a mais na conta dela, isso é leite que pode faltar para os filhos, eu não dou conta de ver isso. E ele cancelava. Ele cancelava, porque ele falava assim, você autorizou isso? Ela falava, não. E ele lá cancelava. A gerente ficou maluca com ele, porque a orientação da gerente não dá muita opção para o cliente, não fala muita coisa. Fala assim, a operação está assegurada, entende? Assim, olha só o discurso. A operação está assegurada. Exato. E a pessoa que faz isso e se submete porque precisa, porque paga conta, porque não dá conta de se colocar posicionar também e está tudo bem. O que acontece? Depois de 10, 15 anos nisso daí, ela adoece. Com certeza. Porque ela não se reconhece mais, Fere ela não consegue se olhar no espelho, ela não dorme, ela não consegue encarar as pessoas da família. Ela se sente, né, eu virei uma sombra do que eu era, né? Quem que eu sou? E aí vem uma crise, e às vezes eu falo assim, nossa, mas por que você tem crise? Por que você está em burnout? Né? Por que você está deprimido? E muitas vezes a pessoa não consegue nem localizar. Identificar. Porque é uma vivência de muitos anos. Entende? E muito naturalizado, porque o outro faz, fulano fez, eu cheguei né, a chefe fala, eu sempre fiz, então... Fica normal, tudo bem, né? Você vive normal. uma normose. Exato. Mas essa pessoa passa a viver durante muito tempo uma espécie de dissonância cognitiva em relação aos valores que ela tem e ao que ela tem que praticar. Nunca se sentindo parte, né? Nunca tem se algo sentindo parte. que não está batendo ali. Exato. Não conseguindo ter orgulho de si própria. Sim. Tipo assim...
tudo bem que eu ganho isso, mas olha o que eu faço no meu trabalho. E no final das contas, isso vai ferir um valor da pessoa. E pode desencadear o burnout, né? Exato. O que eu faço? Eu minto o dia inteiro, eu minto para as pessoas, eu engano as pessoas. Então, assim, a pessoa não consegue... A satisfação no trabalho, ela fica extremamente prejudicada. Hoje fala-se muito do burnout. Eu estudei muito burnout na época que eu escrevi o livro, como um desequilíbrio entre o esforço e recompensa, mas como se fosse algo que é geralmente causado por muito trabalho. E tem esses casos mesmo. Né? Noites, trabalha 14, 17 horas por dia. Isso acontece muito e muita gente chega a burnout por conta disso. O excesso Mas de muitas trabalho. vezes esse burnout vem por problemas na recompensa, porque essa satisfação percebida no trabalho, ela fica extremamente comprometida. E é por isso que o assédio leva a burnout, entende? Porque é muito difícil estar satisfeito em um trabalho em que eu sofro violência o tempo todo. Não tem como Então, ainda que eu me esforce ali por 8 horas, que eu tenha aquela jornada padrão de entrar e sair, entende? Ela custa muito. Ela custa muito. Não é mensurável. E isso traz um estresse crônico. Essa balança, ela fica sempre desequilibrada. E isso traz estresse crônico, porque a pessoa fica, o que eu faço? Vai ter reunião. O que eu falo? Tomara que não participe. Que bom que ele não veio. Que não sei o quê. Será que essa apresentação está suficiente? Será que não está? Será que isso é bom? Me expôs na reunião, estou lá paralisada. Entende? Adoece. Não tem outro caminho, né? Adoece. E acho que o preço é muito alto, né? Eu acho que é o que você falou, durante anos você chega à conclusão de que aquilo te roubou muito, né? Eu acho que aí é só que você se dá conta de onde você entrou no burnout. E estar nesse ambiente que hoje está tudo muito normal, né? E aí você passa a estar fora dos padrões, você começa a se achar fora do contexto, né? E essa violência ela é, de modo geral, institucionalizada. A gente está em todos os ambientes. Estou certa, Luciana? Sim. Ela é mais, institucionalizada, né? Ela está no condomínio. Na semana passada eu participei de um podcast sobre assédio em condomínio. E, assim, acho que o condomínio é um espaço, assim, muito interessante de estudo, né? Porque as pessoas, elas estão ali... Eu estou começando a achar condomínio perigoso, viu? Bem perigoso. Já estou ficando com medo de participar de assembleia de condomínio. Assembleia de condomínio, qualquer questão, né, de garagem. Sim. Os síndicos sofrem muita violência. Tem o síndico que também pratica violência. Que é aquela coisa, né, do pequeno poder. Fala assim, nossa, agora... e não pode isso, não pode aquilo. E multa, e adverte, e brinca ali. Então, assim... E tem quem frequenta o condomínio, e tem quem trabalha, e tem o entregador do iFood que está ali também. E você sabe com quem você está falando, né? Você tem que entrar para entregar minha comida, ou seja, e não pode entrar outra violência. Então, condomínio é um espaço assim muito rico para a gente observar o quanto que essas violências, às vezes pequenas, comezinhas, mas assim, muitas vezes até muito sofisticadas, elas acontecem. Então, no meu condomínio, por exemplo, na pandemia, a gente teve tinha uma discussão lá no grupo, porque assim, o zelador mora no prédio com a esposa e filhos, e uma moradora queria impedir que eles usassem a piscina. E eu falei, gente, mas isso é um absurdo, isso é um completo absurdo. E eu pensei assim, ainda corre o risco do prédio ser processado por isso. E ela se achava total no direito de razão, né? E eu falei assim, é um absurdo, é violência, é discriminação social e ainda racista, né? Porque se tratava de pessoas negras, entendeu? Então, assim, é impressionante. Na universidade também, a gente vê demais isso. Demais. Em mestrado, em doutorado. E, assim, né, eu acho que talvez essa pergunta, assim, você não me fez ela diretamente, mas você me fez ela indiretamente quando você falou assim, ela está em todo lugar? A violência... O assédio, o abuso, né? Eu uso muito esses termos como sinônimos. Eu vejo que, assim, o termo assédio, ele surge para a gente, sabe, quase que dar um outro nome, porque a gente não quer falar violência moral, né? Violência psicológica, violência sexual, mas não deixa de ser. Sim. Não deixa de ser. Então, eu vejo esses 3 termos como sinônimos. Violência psicológica, abuso psicológico, assédio, né? Que pode ser psicológico, pode ser moral. Que isso também é desmistificar, né? Só interromper um pouquinho. Isso também é desmistificar a questão da violência. Porque eu acho que quando a gente fala de violência, a pessoa está tão esperando uma coisa mais
como é que eu posso dizer? Mais tangível, do sanguíneo, né? né? Com sangue, agressão. Furou, matou, atirou, deu murro, arrancou os cabelos. Então, isso não. Eu diria que essa violência que não é tangível, que a gente não está vendo ali na hora, né? É uma violência que faz muito mais mal em algumas situações, né? Sei lá, numa violência física, eu, de repente, posso te arranhar, posso puxar sua cabeça, é uma coisa que vai passar, mas essa violência psicológica... E que o direito tutela com muito mais facilidade, né? Também. Com muito mais facilidade. Porque eu estou vendo, tem um se laudo, você for fazer, se você anotar a placa dessa pessoa que te perseguiu no trânsito e for até uma delegacia fazer BO, eu tenho certeza que você vai ouvir meia dúzia de piadas. Sim. E vai falar, nossa, como eu perdi meu tempo. Sim. Nossa, foi muito interessante você mas falar se alguém tivesse, sei lá, te dado um soco, as pessoas vão falar, nossa, coitada, que absurdo. Que absurdo. Sim. Eu tô vendo, né? Você tá machucada, é diferente, mas entendeu? Você podia ter batido o carro. Poderia. Você ficou totalmente desconcertada. Fiquei com medo. Insegura. Não sabia até onde ia terminar aquela viagem, ele atrás de mim com o dedo pra fora, na janela, e me xingava e colocava a cabeça pra fora. Eu falei, meu Deus, será que ele vai até São Paulo? Será que ele vai fazer alguma coisa? Foi me dando um pouco de medo, até que ele saiu atrás de mim. Mas a gente ainda precisa desmistificar essa questão da violência. E eu acho que os traumas, para mim, dessa violência... Não sei se eu estou errada, você é especialista, né? Mas essa violência psicológica, ela te deixa um buraco, assim. Ela é muito mais... como é que eu posso dizer? Ela te deixa danos maiores do que uma violência, às vezes, física. Às vezes, física, né? É como eu falei, se eu puxar o teu cabelo, vai doer, você vai... Isso passa em algum momento, desde que não seja uma coisa trágica. Mas eu quero dizer assim, essa violência psicológica, ela fica implícita ali no teu DNA, tá na alma, né? Aquilo vai te... A violência psicológica, ela está muito associada à tortura psicológica, né? Assim, a violência moral... ela tem mais a ver com um atentado, digamos assim, à sua honra, à sua boa fama, assim, à sua dignidade, ao seu nome, né, ao seu legado. Então, assim, falarem mal de você, sabe, aquela fofoca, às vezes aquele ambiente que você tem aquela pessoa desagregadora que fica... Isso é muito comum com a liderança feminina, né? Então, a mulher se torna chefe. Isso. E aí pode até vir de outras mulheres, de homens ou de outras mulheres que não reconhecem a liderança feminina. E aí ficam aqueles ataques, né? A boa fama, a honra, o desempenho, a competência daquela pessoa. Isso atinge o moral. Mas a violência psicológica, ela tem esse quê da tortura, entendeu? De torturar. Bom, se você quiser tirar férias agora, tudo bem, mas se eu fosse você, não faria isso, né? Coisas podem acontecer nesse período. Meu Deus. Entende? Meu Deus. Então, não pode... Entende? Isso é uma tortura psicológica. Dei um exemplo aqui que eu criei. É uma tortura psicológica. Mas o gaslighting é uma tortura psicológica. Você não sabia? Por que você não fez? Poxa, você já participou de tantas reuniões. Você não sabia que tem que fazer assim? Meu Deus. Todo mundo sabe. Como que você não sabe? Todo mundo sabe. Ou então eu falo uma coisa para a pessoa e a pessoa reage. Por que você está reagindo assim? Você está parecendo uma histérica. Entende? Então, isso tem um quê de tortura psicológica, porque a pessoa ela começa a pirar, a ficar duvidando da própria sanidade. O gaslighting tem muito isso, mas outros tipos de tortura psicológica também trazem esse prejuízo da pessoa. Em algum momento, ela fica ali, assim, peraí, as referências que eu tinha, né? Eu não tenho mais, ela se perde. Ela se perde. E é por isso que muitas vezes no burnout a gente tem a despersonalização. O burnout são 3 coisas, né? O cinismo, a perda do prazer, da sensação de eficiência e a despersonalização. Por que uma pessoa em burnout tem necessariamente que despersonalizar para o DSM-11, né? Desculpa, para o DSM-5, não, para o CID-11, que é a classificação da OMS que trouxe o burnout como doença. Por que ela tem que despersonalizar? Por quê? Por quê? Né? Porque ela sofreu violência. Então, burnout e violência são termos que estão ali, ó. Não é sobre excesso de trabalho, assim, nem sobre carga. Se fosse isso, assim... né? Minha tia, que teve 10 filhos, um com 20, o último com 30, 11 filhos, né? Assim, ela teria tido 200 burnouts. Não é muito trabalho, muito cansaço. Isso, geralmente, o descanso resolve. Mas trauma por violência, não tem descanso, não tem 8 horas de sono, não tem férias,
que muda. Não tem sabático. E eu falo isso. E resolve. As pessoas falam assim, nossa, eu estou há 1 ano, 2 anos afastada do trabalho e ainda me sinto mal, não consigo. E eu sempre digo, não é sobre descansar só. Faz parte descansar. Principalmente se a pessoa tinha uma rotina absurda, não convivia com as pessoas. Isso vai trazer saúde. Mas o que vai curar esse trauma é viver uma nova experiência de trabalho bem-sucedida, que faça com que essa pessoa possa recuperar a autoestima que a violência psicológica retirou dela em algum momento. Porque ela não se submeteu a horas e horas de trabalho à toa. Teve alguma coisa que fez ela se submeter. E geralmente é isso, eu estou buscando uma aprovação. Estou buscando uma aprovação. De alguém que não está interessado busca, em me né? aprovar muitas vezes, né? Muitas E quando essa consciência chega, é quando geralmente acontece o colapso, o apagão, o mal súbito, que muita gente chega nesse ponto. Sim, é verdade. Tipo assim, não vai vir. Muito triste. É muito triste, não vai né? vir, é muito triste. Lu, você é uma especialista no assunto. A síndrome do impostor, ela fala de alguma forma com esse ambiente violento? Porque é uma coisa que muitas das pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu vive, né? Nunca se sentir bom o suficiente, nunca se sentir capaz o suficiente, ou achar que está ocupando um cargo que não é seu. Isso se fala ou não tem nada a ver um assunto com, na tua opinião? Na minha opinião, tem tudo a ver. Até mesmo porque a gente sabe que a síndrome do impostor, né, da impostora, ela atinge muito mais as mulheres. Do que os homens. E isso é um fato. E isso tem tudo a ver com a nossa socialização de gênero. E a nossa socialização de gênero nada mais é do que uma socialização violenta de gênero. Violenta. Algumas semanas atrás eu participei de um podcast no Rio de Janeiro que se chama Senta Direito, Garota. Né? Eu tenho uma filha de 4 anos e meio e a pessoa que trabalha comigo em casa, ela fala toda hora para minha filha, senta direito, né? Porque está sentado com a perna aberta. E ela não fala isso para o meu filho. Então, assim, a socialização feminina é isso. É isso. É assim, cuidado, porque senão vão falar mal de você. Cuidado, porque senão você não atinge o padrão. Cuidado, porque uma mocinha não faz isso. Né? E assim, você é uma mocinha. Então, é muito... E muitas vezes, isso eu estou falando do que é dito. E tem o que não é dito também, que é o simbólico. O simbólico. Que é o que eu vi na novela, o que eu estou vendo na revista. Sim. Né, o que eu estou vendo lá no desfile de moda, entende? O que eu estou vendo no desfile de moda? Mulheres extremamente magras, mulheres que às vezes estão passando à base de, né, água e pepino, sei lá. Sim, né? sim. Assim, não estão comendo mesmo porque tem que atingir ali um padrão. Né? E a menina que está ali assistindo isso, o que ela entende? Eu preciso ser violenta com o meu corpo para que eu seja aceita. Nossa, por isso que a gente tem um monte de adolescentes com transtorno alimentar. Sim. Né? Assim, então, a socialização do o que é, né, tornar-se uma mulher na nossa sociedade, isso é muito violento. Então, é óbvio que a hora que essa pessoa ela tem que ter segurança, ela tem que se sentir merecedora, ela tem que ter autoestima, ela tem que achar que ela é capaz de motivar outras pessoas, ela tem que sentir orgulho do que ela faz. Ela, antes de qualquer pessoa, tem que valorizar o que ela faz, ela tem que se sentir capaz. É óbvio que ela chega com... 10 degraus atrás de um homem. Com certeza. De um homem, né? Que da hora que ele nasce até a hora que ele se torna pai e leva um filho no parque, ele é elogiado. Que paizão. Nossa, que paizão. Ele leva um filho no parque. Que paizão. Tudo tem uma conotação diferente, uma formação no curso superior, né? Assim, tem essa coisa. A mulher, ela tem muitos steps, né? E uma cobrança muito pesada em cima. Muito ainda cobrada. Tem. Muito. Uma vez eu ouvi da Luísa Trajano, no Global Summit of Women, uma frase que eu nunca esqueci, que ela falou assim, filho, assim, se tudo dá certo, a mãe não fez mais, né, do que obrigação. Assim, tipo, foi Deus que ajudou. Ela falou assim, mas se dá errado, a culpa é da mãe. Meu Deus. A culpa é da mãe. Não importa se esse pai teve presente, se não teve, se pagou pensão, a culpa é da mãe. Né? Tem aquela frase, onde está a mãe dessa criança que está aprontando aqui? Né? E você ninguém questiona isso, do pai. É bem realidade, né? Eu tenho uma amiga que passou por um processo, o filho teve um problema de imagens divulgada na internet, um menino, um molequinho, né? 20 anos. E aí deu um desespero, ele estava iniciando a carreira, vamos correr, vamos para uma delegacia, coisa e tal. E quando ela chega lá, o delegado alcoolizado, começa por aí o bafo dele, e aí ele diz assim, cadê o pai dessa criança? Ela falou, me senti tão violentada naquela hora. Falou, olha, o pai deles está na casa dele, com as 2 filhas do segundo casamento, e eu sou a mãe desses meninos, e educo eles desde os 2 anos. O pai é presente, sim, mas para esta ocorrência não faz sentido eu tirá-lo de casa.
Mas veja a humilhação pela qual ela passou. E aí o delegado ainda fala um monte de besteira. Você é burro mesmo, metido, né? Porque você fica mandando foto e dá nisso. Olha o tamanho da violência. Julgamentos, né? Assim, uma E série cadê de o pai desse julgamentos que moleque? não tinham lugar ali, porque ele não é da família, né? E ele tinha obrigações legais, né? De processar aquilo, ainda que fosse alguma coisa, não é da nossa competência, não é jurídico, enfim, é uma desinteligência, né? Que é aquela coisa assim, quando não precisava chamar a polícia, é uma coisa entre... Sim. É um conflito, estão brigando por causa de, sei lá, de Lula e Bolsonaro, não faz, enfim, se resolvam aí, a polícia vai embora. Ainda que fosse uma... Não cabe esse Não tipo cabe, de não comportamento cabe. que não deixa de ser, não. É uma grande É violência uma de grande gênero. violência. E eu até ia falar uma outra coisa, esqueci. Mas é que você falou, ela estava... perguntou assim, onde que está Cadê o pai desses meninos? Cadê o pai dessa criança? É aquela ideia subjacente, De que que ela é uma não- ideia muito machista, de que a mulher precisa de um homem que a assuma. Que Entendeu? valide. Que a assuma, que valide. Né? Que valide. Então, assim, é aquela coisa que vem, que tem inclusive raízes legais, porque para a mulher trabalhar até a década de 60, Ela ela precisava de autorização do marido. Sim. Né? Então, sempre tinha essa coisa de estar tutelada pelo pai, depois tutelada pelo marido, e aí, quando ela envelhece, ela é tutelada pelos filhos, de preferência por um filho homem, se não pelo genro. Meu Deus do Então, céu. sempre a mulher incapaz. Né? Então, por mais que a gente esteja hoje, né? Você tem a mulher que vai lá para o MIT. Eu tenho uma seguidora no Instagram, que eu tenho muito orgulho de ter. O nome dela é Ashley Kozak. Ela é uma engenheira espacial. Ela é a 4ª geração oriental nos Estados Unidos. Então, assim, as mulheres orientais sofrem muito mais preconceito e discriminação do que as americanas, né, que não têm essa herança. Não sabia dessa informação. Sim, tem todo um movimento que fala, sabe, do gender envolvendo as asiáticas. Inclusive, tem um negócio relacionado à pornografia, né? O tanto que as pesquisas, sabe, em relação a asiático e pornografia na internet, elas são frequentes, sabe? Então, tem muitas questões envolvendo de discriminação, de preconceito e de sexualização também. Uhum. E ela é 4ª geração, né? E ela está nessa área de STEM, que é uma área extremamente masculina, que é Statistics, Technology, Engineering and Mathematics. E ela arrumou o emprego da vida dela, porque ela é uma engenheira espacial, na SpaceX, que é uma das empresas do Elon Musk. Uau. E ela sofreu assédios absurdos. Eles vão para acampamentos, né, para lançar foguete, não sei o que tá. E ela fala que ela tinha que fechar com trava a casa dela, porque os caras iam lá querendo entrar, tentando invadir, que ela sofreu inúmeros assédios sexuais. Meu que Deus. ela tentou várias denúncias na empresa e ela não conseguiu. Eu sei que essa menina sai, ela escreve uma carta gigante, publica na internet, foi na CNN, enfim, fez um barulho. Obviamente, isso já foi esquecido. Hoje em dia não se fala mais sobre isso. E ela fala, inclusive, assim, que para ela trabalhar em outro lugar é muito difícil, porque ela é muito especializada, é um ramo muito que é muito difícil. Assim, não é... Eu trabalho, sabe, numa empresa, num banco. Tá aí aberto, né? Exato, eu sou médico, eu trabalho em vários lugares. Então, assim, ela fala sobre isso e ela se refere a Elon Musk também, a forma como ele lida com essas questões dentro da empresa. E é uma carta de páginas. Eu cheguei a traduzir essa carta, li no evento do Mês da Mulher do ano passado, do Ministério do Trabalho. É uma carta assim, extremamente comovente, sabe? E aí você vê assim, uma mulher super competente, sabe? E que estava super orgulhosa de ser a 4ª geração que estava ali numa posição assim, sonhada talvez por muitas, né? Assim, conquistando um espaço, mas ela chega lá e o que acontece? Ela é um corpo, ela é um objeto. É um corpo. Ela não é um profissional objetificado. E ela me segue no Instagram, a gente trocou algumas mensagens. Ela mora na Califórnia. E é isso. Sobre isso. É muito triste. E, Lu, você consegue perceber uma diferença? Eu sei que é muito cultural essa questão, né? Eu acho que a violência é no mundo, né? A violência está no mundo em todas as formas. Você consegue perceber isso mais latente? Eu sei que você palestra fora, na França tem muitos eventos. Você consegue perceber uma diferença disso se a gente olhar para países mais subdesenvolvidos? Ou isso não faz diferença? A gente ainda está falando de um gênero que ainda tem uma distância para adquirir respeito? Não, isso tem diferença. Obviamente, assim,
não vou dourar a pílula, a questão de Por favor. Abuso sexual, ela acontece nas melhores famílias, ela acontece em todas as classes sociais e ela acontece nas melhores empresas. Ainda ontem eu li um caso da diretora jurídica, ela era diretora jurídica da Louis Vuitton, e ela reportou o CEO, ela teve que escrever uma carta para ele, pedindo para ele parar de assediá-la sexualmente. Meu Deus. Isso não deu em nada, assim, e aí ele começou a persegui-la, e a empresa o acompanhou, certo, digamos assim, sabe? E aí ela saiu, eu não sei, ela obviamente deve ter litigado contra, né, o grupo, o LVMH, eu não sei se ela ganhou alguma indenização, mas assim, pense sobre isso. Uma diretora jurídica, uma mulher que sabe tudo de direito, porque ela tinha um currículo assim, sabe, perfeito, admirável, num grupo, né, que, enfim, acho que talvez o Bernard Arnault é um dos homens mais ricos do mundo, né, tá naquela lista lá de Jeff Bezos, enfim, e ela não consegue se livrar do assédio sexual. Meu Deus. E nós estamos falando, eu acredito que ela morava nos Estados Unidos, entendeu? Então, nós não estamos falando do Quênia. Entendi. Então, é um tema que ainda é muito democrático, a questão do abuso sexual. E também do abuso moral, do abuso de gênero, né, o assédio de gênero, que é aquele assédio materno, quando a mulher engravida, que é aquele assédio à gestante. A gente tem visto exemplos frequentes, né? Uma lactante que não conseguiu fazer sustentação oral com prioridade, a outra grávida que não conseguiu também fazer sustentação oral, porque o juiz não deixou, falou que a lei de prioridade era só para audiência presencial. Meu Deus. Que para audiência... Não, é um show de horrores. Show de horror. Isso daí, assim, sabe? O dia que eu vi, eu falei... Tem coisas que às vezes eu nem consigo falar no Instagram, porque eu demoro meses para eu conseguir falar, porque me atinge. Porque na minha faculdade de medicina eu estava grávida da minha filha, meu professor adiantou uma prova para mim de patologia, e um aluno se insurgiu contra isso, achou que ele estava me favorecendo. E brigou, e aquilo me deixou super mal, sabe? Muito mal. Imagina, eu estava grávida. E ali, quando você está passando, não adianta, você não é especialista em nada. Isso não te imuniza, entendeu? Então, assim, quando eu vi isso, foi gatilho para mim, para essas vivências que voltaram. Então, eu não consegui falar sobre isso no Instagram. Então, meu Instagram, ele não é assim... Às vezes tem coisas que todo mundo está falando e eu não falo, mas é porque muitas vezes elas me atingem diretamente e porque eu falo com muita profundidade. Sim. Eu nunca falo de forma superficial. Então, eu também preciso, enquanto mulher, muitas vezes, enquanto auditora, enquanto uma pessoa que tem uma relação pessoal, visceral com o tema, às vezes, digerir aquilo para conseguir passar para as pessoas de uma forma que eu acho que é adequada, sabe? Sim, que às vezes não é tão pessoal. Então, assim, eu sei que em países que a gente tem mais representação política. Então, por exemplo, Ruanda passou por uma guerra civil, muitos homens morreram. Então, tem muita representação política de mulheres. Então, existem políticas melhores para as mulheres. E quando a gente tem políticas melhores para as mulheres ocupam mais espaços e elas fazem, né, mais coisas pelas mulheres. Sim, então, assim, elas conseguem ser maioria, muitas vezes, nesse país, e elas têm uma qualidade de vida melhor no que diz respeito a sofrer menos violência. Né? Menos preconceito. Porque a violência está muito relacionada a preconceito. Né? Não sei se você já viu um documentário que chama India's Daughter, Filha da Índia, tem na Netflix, antigo. Uma estudante de medicina indiana que ela estava na rua andando, acho que estava sozinha, e ela é estuprada, e assim, por várias pessoas, e ela vem a falecer em decorrência da violência desse estupro, que foi assim, uma coisa, sabe, com requinte... Não foi só estupro, teve crueldade, porque ela estava andando na rua sozinha. Entendeu? Assim, meu Deus. Então, a violência, ela decorre muito desse preconceito. Então, assim, você está ocupando um lugar que você não deveria estar ocupando. Então, deixa eu te colocar no seu lugar. Você está o quê? Acha que fez engenharia espacial e está aqui trabalhando, você acha que né? é boa? Que não. Deixa eu te lembrar que você é uma mulher e para que uma mulher serve, né? Quais são as funções de uma mulher? Reprodutiva, ser mãe, sexualizada. Sim. Então, isso é menos presente nesses países em que a gente tem mais representação política feminina. Por isso que é tão importante a gente ter mulheres na política, porque as mulheres na política fazem mais políticas para as mulheres e conseguem incluir essas mulheres de uma forma
mais saudável, porque não é só sobre diversidade. A gente tem um monte de mulheres hoje em empresas, mas pagando que preço, né? A que custo? Exato, a que exato, custo, né? Tem uma conta no final. Tem uma conta no final. Então, assim, tem na Noruega também, que é um dos países melhores para as mulheres, mas lá eu ouvi uma palestra da ministra na época das mulheres lá na Noruega e ela falou, eu sei que a Noruega é um dos melhores países para as mulheres, mas a gente ainda tem muito a percorrer. E aí o que ela falou é o seguinte, que a questão do compartilhamento de tarefas domésticas era um fator fundamental para a igualdade. Para a igualdade. Mas aí é que tá. Eu não sei até que ponto que esse compartilhamento de tarefas ele se reflete na questão da violência. Então, assim, obviamente, se você falar de assédio sexual no Quebec, é diferente de você falar no Brasil. Assim. É diferente. É diferente. Talvez seja um pouco mais sério, talvez eles tenham mais protocolos, sabe, mais documentos, mais legislação. É diferente, como é diferente, né, racismo. Mas a gente vê esses exemplos. Eu ainda estou super impactada pelo documentário da Simone Biles em relação à questão do abuso, porque, assim, eu sabia daquela história, que ela se afastou de Tóquio por questões de saúde mental e tal. E aquilo ali, vou ser bem sincera com você, achei bacana, mas aquilo, assim, não me tocou muito, assim, no sentido de eu falar assim, nossa, sabe? Falei, mas que legal que alguém está falando sobre isso, tudo, e segui a vida. Achei muito legal, mas segui a vida. Quando eu vi recentemente, eu falei assim, não, Simone Biles, antes de isso acontecer, começa a ter uma investigação do FBI, elas denunciam, ninguém é ouvido, a federação, ninguém faz nada, e ela vai ao Senado dizer isso, que vocês não fizeram nada, e vocês me mandaram para Tóquio sem a minha família, quando eu estava lidando com abuso sexual. Aí eu fui ver mais a fundo. Quando eu vi que tinha abuso, já levantou um negócio assim. Eu liguei os pontos. Porque até então eu falei assim, tudo bem, realmente o alto rendimento exige muito de todos, isso é uma questão que precisa falar mesmo, é absurdo do jeito... E são meninos, né? Hoje eu sou coordenadora da fiscalização do trabalho infantil no estado de São Paulo. Então, eu sou uma super crítica de trabalho artístico e de trabalho no esporte, porque são crianças, são adolescentes. Sim. Se é difícil sofrer abuso no banco, adulto, imagina quando você está se formando, quando você não sabe nem o que é. A Simone Biles fala isso, ela fala, eu não sabia que era abuso sexual, porque era um médico. E ele falava que era tratamento médico. Ela não entendia, ela se sentia extremamente desconfortável, abusada, violentada, mas ela tinha que ser convencida o tempo todo que aquilo era um tratamento médico. Que é um tratamento. E aí que tá, ela começa a ter aqueles twists, que ela fala, né, que é quando o seu corpo desconecta da sua mente, né, que eles falam na ginástica. Quando você não tá... Em neurologia, a gente chama isso de propriocepção, que é eu saber, por exemplo, que eu vou pentear o cabelo, eu aproximo... Eu sinto quando a escova está chegando próximo. Eu sei onde a minha mão está. Eu não acho que a minha mão está lá quando ela está aqui. Ela perdeu essa conexão. Ela perdeu essa conexão, né? Essa propriocepção. E eu lido com muitas pessoas que passaram por assédio, né? Seja mentorando, seja em consulta, né? No consultório. E o que eu percebo é que, para você lidar com o trauma, você realmente precisa dissociar. Assim, pode ser a dissociação, ela pode ser de forma terapêutica. Você precisa distanciar. Você precisa desconectar a sua mente do seu corpo. É como se você precisasse de olhar de fora. Sim. Por isso que constelação hoje em dia faz tanto sucesso, né? Porque, assim, é o boneco, é com aquela pessoa, não é comigo. Então, eu consigo ver aquela situação... Mais fácil de você ver. E não, sabe... Entrar naquela coisa toda do sofrimento, de reviver e de não conseguir sair dali, né? Que é o estresse pós-trauma. Então, quando eu fui vendo tudo aquilo, eu falei assim, gente, o mundo inteiro está falando sobre essa questão do esporte, e que realmente existe, mas não é sobre isso. Ela já lidava com isso há muito tempo. Com a pressão para ser boa, com a pressão para ganhar. Ela já era, assim, outstanding, né? Para usar um termo que acho que é difícil, às vezes, de traduzir para o português, há muito tempo, né? Assim como outros que são superdotados, né? Porque é um tipo de superdotação, a superdotação do corpo, mas ela é neural também. É você conseguir movimentar o seu corpo de acordo com o que você quer, né? A gente vê isso. Por exemplo, Michael Phelps, o Kelly Slater, são esportistas que, não importa os outros que treinam muito, assim, ninguém chega naquele nível, assim, sabe?
Então, eu falei assim, ela já lidava com isso há muito tempo. Não é porque ela era favorita. Não foi sobre isso. Foi sobre o abuso. Foi sobre o abuso. Aquele gut feeling, sabe? Aquela Sim. coisa que você sente. No fundo, você... No fundo, quando aconteceu, muita gente falou... Eu postei lá no meu Instagram, falei que ela desistiu para cuidar da saúde mental, isso é importante e tal. Né? Mas tinha quando eu vi no jornal, antes de ver o documentário... Tinha um barulho. Eu já sabe? Aquele red flag veio assim para mim. Eu falei assim... sabe? E aí eu fui ver, vi o documentário, e ela fala no documentário, né? Ela fala assim, foi uma trauma response. Então, o que ela teve lá foi em função do abuso sexual. Ela fala, tem um momentozinho que ela fala. Mas olha para você ver como que a questão é tabu. É tabu, total. Ninguém consegue, sabe, explorar isso. Nem o documentário, nem o Netflix, nem a mídia. Entende? Entendi. Trazer luz, né? E aí a edição do documentário é toda feita de uma forma de focar assim, eu tinha a obrigação de ganhar e tal, não sei o quê. E não traz à tona, de fato, e não uma coisa traz à tona então isso, é tabu ainda. Sabe? E aí eu fui assistir o vídeo dela no Senado. E aí eu não tinha mais dúvida. Depois que era aquilo, né? E eu vejo que também eu não tinha mais dúvida. É tabu até e assim, talvez alguém poderia... Eu não sei se ela já chegou, né? Deve estar fazendo tratamento, mas acho que seria importante para ela saber disso. Entende? Falar sobre isso. Falar sobre isso. Sim. Falar sobre isso. Porque né? é uma parte falar da cura, é verbalizar porque isso, nós, né? às vezes, estamos prontos para lidar com alguns tipos de estresse. Eu sou operador do mercado financeiro, eu sei o que está envolvido ali. Eu sei muitas vezes. Não quer dizer que eu não possa me afastar. Sim. Mas o abuso pega e deixa uma pessoa, como eles usam aquela expressão, muitas vezes, broken, né? Tipo assim... Partida, quebrada. Eu passei por isso, eu sei. A gente estava conversando aqui quando a gente chegou, que eu falei assim, gente, eu era uma promessa, eu via num caminho, e aí o assédio me roubou anos de vida. Porque eu fiquei ali, ó, naquele negócio, tentando... Girando em torno daquilo. Entendeu? E hoje eu lido com muitas pessoas, e eu percebo, não adianta dar antidepressivo. Não. Antidepressivo não cura trauma. A pessoa precisa, de alguma forma, conseguir elaborar, conseguir ressignificar. O antidepressivo, ou a medicação psiquiátrica, qualquer que seja, né? Existem outras, elas ajudam a pessoa a, muitas vezes, lidar com sintomas que sejam muito fortes, muito incapacitantes, muito pesados. São ideação as crises de suicida, choro. Crises de choro. Sim, mas, assim, são raros os casos que eu vejo a pessoa conseguir fazer esse trabalho ela mesma, só com a ajuda de uma medicação. Geralmente, ela precisa de algum outro tipo de trabalho mais profundo. Eu não conheço, né, o EMDR, mas eu sei que tem uma terapia dos olhos. Eu conheço o EFT. Na terapia floral, que eu estudei muito, tem os florais para trauma, que são muito bons. Tem a constelação familiar. Tem, enfim, terapias que são... né, com hipnose, e hoje em dia tem os psicodélicos, né, que é a grande novidade na medicina, na psiquiatria, e que tem aquele estudo da Johns Hopkins com o MDMA, que é o êxtase, que chegou a ter cura de veteranos de guerra que tinham transtorno de estresse pós-traumático. Né? Porque o psicodélico ele faz exatamente isso, de certa forma, esse apagamento do ego, essa dissociação. Ketamina também tem uma dissociação, e é o que eu te disse, é nessa dissociação que a pessoa consegue olhar para aquilo e entender o que aconteceu sem estar naquele looping do sofrimento, porque isso não permite que ela faça. Que é muito forte, né? Então, assim, não é que tem um tratamento para trauma, são vários, né? Tem vários caminhos levam a Roma. Mas o simples ensurdecimento, sabe? Apagamento desse sintoma faz com que a pessoa caminhe com aquilo ali. E eu mesmo fui essa pessoa, né? Que usei remédio por muito tempo. Você é prova viva, né? A prova viva disso. Meu trabalho de cura foi tudo isso, foi o mestrado, foi o livro, foi o doutorado. O meu livro hoje ele é uma referência no tema, ele tem quase 500 citações científicas em decisão judicial, tese de doutorado, pareceres do Ministério Público. E ainda assim, às vezes, ver isso, eu ainda tenho dificuldade de sentir isso. Imagina. Às vezes, sabe? Cada vez mais, cada vez mais. Cada vez mais. Mas ainda é um processo. Sabe? Ainda é um processo. Porque sentir isso é reviver a dor. É reviver a dor. E, né? às vezes, isso precisa vir de forma homeopática. Né? Então, tá aí, a homeopatia também, às vezes, ajuda. Eu sou fã dos florais da homeopatia, porque o trauma, às vezes, é uma coisa muito grande. Né? E
essa coisa delicada, às vezes, o todo dia, um pouquinho. Sim, aquela recorrência, Você né? vai tomando aquele negocinho que Sim. você vê ali a novela e você vê uma partezinha do que aconteceu. Uhum. Aí você vê um filme, você conversa com a pessoa. E aí, de repente, esse sintoma, ele sai à francesa. Eu costumo dizer que esses tratamentos mais gentis e sutis, você não consegue ver o dia que você melhorou. O que foi... De repente, você fala assim, nossa, mas eu tinha tal coisa, hoje eu não tenho mais. É como um convidado que sai à francesa e você não percebeu. Nem percebeu, né? Lu, a gente fala mais hoje, porque assim, para mim está muito claro que a gente vive uma violência institucionalizada em todos os ambientes. Por acaso aqui a gente está falando muito de trabalho, que gera isso, mas é o que você falou, tem no condomínio, é no entregador, é na portaria, no estacionamento de um shopping, em todos os lugares a gente vive no trânsito, enfim. Na sua opinião, você vê isso mais latente de um tempo para cá? Você acha que tem um movimento que valida essa violência? É um pós-pandemia, onde o que estava debaixo do tapete saiu, ou sempre esteve ali guardadinho, mas não estava validado, então ficava acomodado? Hoje a gente tem essa violência mais latente por conta de um estímulo, ou não, no teu ponto de vista? Ou não, Fá, é um movimento que sempre existiu e, enfim. Eu vejo, eu sempre falo do assédio, mas podemos falar da violência, né? Muito como um sintoma pensando, por exemplo, em organizações doentes, pensando em sociedade, a gente pode falar de sociedades doentes. Né? E foi aí que eu entendi que o assédio, os conflitos, a violência, a discriminação, eles são uma rubrica dentro dos riscos psicossociais, que podem ser do trabalho, mas podem ser de qualquer ambiente de convivência, que estão relacionados à conjuntura. Mas a gente tem riscos que estão, às vezes, relacionados ao que a pessoa faz em si. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma tarefa repetitiva. Isso pode me adoecer. Né? Agora, eu sofro assédio no meu ambiente de trabalho. Isso aí já é do ambiente. Então, assim, eu vejo, primeiro, o assédio como sintoma, aquela ponta do iceberg, sim. A violência. As pessoas estão se agredindo no trânsito ou no estádio. Isso aqui é o que eu estou vendo. Mas o que tem ali por trás? Tem preconceito, tem masculinidade tóxica, tem, enfim... Né, modelos hoje, né, role models, assim, sim, como gosto de falar, que são péssimos, assim, em redes sociais, às vezes a gente vê, né, pessoas extremamente famosas que são péssimas em termos de modelo de comportamento, idolatradas. E que estimula, né? E que estimula, né, como a gente viu, assim, enfim, esse caso, por exemplo, do Daniel Alves, entende, assim, e ele não ficar preso, por exemplo, sabe? E muita gente se solidarizar e se falar assim, nossa, gente, né? Uma tremenda violência. Né? Exato. Os nossos heróis, os nossos modelos. Então, assim... Estão se perdendo, né? Estão se perdendo. Então, tudo isso está embaixo. Embaixo. A impunidade de Daniel Alves está embaixo. Daquele outro lá, o outro jogador que acha que não é tão grave isso. Né? O outro. E a gente sabe que Robinho e Daniel Alves são casos que vieram à tona. Sim. Mas o que acontece, né? Goleiro Bruno, que a mulher nunca apareceu. Que nunca apareceu um corpo. E que ninguém fala mais, inclusive. Ninguém fala mais. E ele trabalha e tal. Parece que ele exerce, casou de novo, tem uma outra vida, enfim. Então, tem muita coisa embaixo. A violência é a ponta do iceberg. O assédio é a ponta do iceberg. Então, eu vejo essa questão, né, dos riscos psicossociais, teve a questão da pandemia, teve. Questões de pobreza, tem. Também. Questões de gênero, tem. A gente fala, né, em saúde pública, tem um termo que chama fatores, determinantes sociais dos processos de saúde e doença. Né? Que adoecer não é uma coisa assim, você adoeceu, você não adoeceu. Peraí, quem você é? Né? Eu sou uma mulher negra na periferia, né? Então isso já coloca ela no fator de risco para diabetes, para não sei o quê. Porque ela não tem tempo, porque ela não vai no médico, porque ela não tem dinheiro, entende? Assim, não é assim você olhar só quem é isolado. Quem é esta pessoa. Né? E hoje em dia, eu conversei com uma pessoa da Organização Pan-Americana de Saúde, ela me falou que tem uma autora que hoje fala sobre os determinantes comerciais da doença, né? Ou a gente poderia dizer até corporativos da doença. Também. Então, assim, não é só assim, é um sintoma, tem os riscos psicossociais, mas eu vejo um aumento, eu vejo um incremento. Eu vejo a violência hoje sendo usada quase que de uma forma desesperada de
de coação, de porque eu não quero lidar com o meu limite, porque eu não sei fazer melhor do que isso e Porque eu você não hoje pode sou passar na minha exigido. frente no trânsito. Eu vejo o espaço digital hoje como um espaço também onde essa violência Eu pratico. vai para um nível, às vezes, elevadíssimo, até porque tem Absurdo. essa coisa de, às vezes, até não ser reconhecido. Né? Assim, Sim. eu já fiz alguns posts, não faço muito posts polêmicos. Meu público no Instagram é um público que quer mais aprender sobre o assunto, mas uma vez fiz um post polêmico que trouxe gente de tudo quanto é tipo. Assim, os ataques à Eu minha imagino. pessoa, assim, chegou uma hora que eu parei de ler, mas assim, é de ficar, sabe? Porque eu postei uma coisa que a pessoa não gostou. Tá mais exacerbado, né? Tá mais exacerbado. Então, assim, o Deju, que é um psiquiatra, né? Falei dele, psicanalista francês, ele fala assim, no caso do trabalho, ele fala, assédio é tão antigo quanto o trabalho. Não é uma coisa nova. Isso já existe faz muito tempo. Por que a gente vive essa epidemia hoje de assédio e a gente pode falar de violência? E aí ele dá a explicação que eu gosto muito. Ele fala, por conta da cultura do cada um por si, por conta da hipercompetitividade. E isso está no trabalho, isso está no trânsito, isso está na universidade, isso está no condomínio. Né? Esse individualismo exacerbado, né? Esse quê de cooperação de né, assim, uma solidariedade que hoje é piegas, né? É feio. Você não é mais assim, solidário. O legal é você ser tem aquela expressão, um hustler, né? Um caçador, um matador no trabalho, um cara que performa, que entrega. Que acontece, adoro esse termo, que entrega. brilha. Essa pessoa entrega. Eu adoro Acontece, esse termo. brilha. Entrega. Tem até a expressão que virou brincadeira, né? Entregou tudo. A pessoa foi lá no tudo. show. Como foi o show da Marisa Monte ou do Djavan? Entregou tudo. Quer dizer, performou. Virou um chavão. Entendeu? Exato, entregou tudo. Mas se ele tivesse gripe no dia anterior, o dia fosse ruim, cancela esse cara, porque ele não sabe mais fazer show. Entendeu? Então, assim, a gente tá também assim, né? Assim, quando eu falo a gente, não tô falando eu, você, mas como sociedade. Como sociedade. Sabe? E eu essa gostei coisa muito dessa de explicação que você trouxe. Eu não conhecia essa explicação, mas para mim ela faz sentido, sim. Essa coisa do individualismo, de cada um por si, Deus que tome conta do resto, porque eu não sou responsável, né? Eu vou cuidar do meu quadrado, porque eu tenho as minhas prioridades, os meus problemas. Isso te leva mesmo para um campo de batalha, onde você está tão preocupado na sua sobrevivência e como você vai se dar bem, que todo o resto não importa como, inclusive. Se eu vou passar na tua frente de carro, se eu vou te agredir, porque você... O que importa sou eu. Essa coisa muito individual. Para mim, aqui, Fara, fez muito sentido essa teoria, eu vi as pessoas na construção civil e me chamava muita atenção, porque eu falava, as pessoas na construção civil, elas são mais felizes do que as pessoas que eu vejo trabalhando em banco, em escritório, no ar-condicionado, com um computador bom. E aquilo me chamava muita atenção. E eu entendi que é o coletivo. Entende? É o coletivo ali de trabalho, mas em todos os espaços de convivência a gente está falando de coletivos. Ali existe um coletivo. Almoçam juntos, tomam banho juntos, vão embora juntos, chegam juntos, se conhecem. Às vezes saem de uma obra e vão para outra juntos. O resultado do trabalho é um resultado de todo mundo, coletivo. Você não vai brilhar mais por um bloco a mais, né, um exato. pilar a mais. Tem muitas vezes uma admiração pelo trabalho do outro, porque tem às vezes umas funções que são diferentes. Às vezes tem aquela coisa de um que depende do outro, né? Aquela imagem de um que joga o tijolo pro outro, que joga pro outro. Nossa, aquilo não sai da minha cabeça porque eu presenciei isso. E aí eu entendi que no banco é assim, nossa, fulano teve burnout. Nossa, que bom que agora tá mais fácil para eu bater a meta. Porque assim, e aí não é porque essa pessoa não gosta do outro, mas ela tá dentro de um esquema que ela vive essa cultura de cada um por si. Ela está no modo sobrevivência. Eu preciso lutar, eu preciso ter o meu, eu preciso garantir o meu. O tempo inteiro. Isso leva, né? Essa coisa de... O outro problema é dele, é isso que você falou. Sim. E, Lu, falamos mais sobre violência, sobre violência institucionalizada, né? Sobre burnout, outras doenças mais. A gente traz mais luz, você percebe, consegue ver isso numa perspectiva mais positiva, de, estamos dando um passo, estamos indo bem, sim, eu vejo longe. Por mais que em alguns aspectos, alguns tipos de violência, a gente vê aumentar nos últimos tempos, e assim, eu costumo brincar, né? Eu falo, o assediador, ele assiste minha palestra,
o assediador joga com regulamentos embaixo do braço. E é por isso, não é por outra razão, que o passivo-agressivo, que o assédio sutil e, às vezes, até simbólico, tomou conta do mundo. Tomou conta do mundo. Então, hoje, um diretor, uma empresa, ela não pode ter uma comunicação institucional que ela fala para as mulheres assim, não engravidem antes dos 40, assim, posterguem, invistam nas suas carreiras. Não dá. Não dá para falar. Não tem como. Mas sabe o que elas fazem? Elas dão como um benefício o congelamento de óvulo. Você concorda que tem um simbólico aí? Claro que tem. Tem um simbólico. Fácil tem um simbólico. de ver, inclusive. Fácil de ver. Para mim, muito fácil. Para mim, muito fácil. Uma coisa é sua amiga fala assim, congela óvulo, eu fiz, ou fulano fez, tal. Outra coisa é o seu empregador fala, eu te dou um dinheiro se você quiser fazer. Ou seja... Então, eu fiz uma palestra com uma pessoa do Ministério Público e eu falei assim, gente, será que é só eu que vejo? Porque, para mim, sabe, isso é muito claro. E são empresas grandes que fazem isso, assim, não é... Não é uma empresa grande que faz isso e se orgulha de fazer. E acha que está fazendo... Isso. E acha que está, assim... Belo lacrando, sabe? Eu falei, será que... Igual quando as indústrias de fórmula, né, fazem o pediatra se sentir super especial, porque não é assim, essa fórmula você prescreve dessa forma. Não. Temos a sala no congresso especial e a pessoa se sente especial e é tudo muito bonito para aprender a prescrever a fórmula. Tem um conteúdo simbólico de dizer para aquela pessoa, olha, você vai incentivar a amamentação ou você vai ser um cara legal, bacana, que prescreve fórmula, entendeu? Como antigamente, essas propagandas de leite artificial retratavam a mulher que amamentava, assim, feia, com uma camisola, despencada. E a mulher que dava fórmula com aquela sainha de tenista, jogando tênis, entende? Então, assim, quem que você quer ser? Você quer ser essa perdedora que amamenta ou você quer dar a fórmula? Meu entendeu? Deus Então, assim, do céu. uma propaganda violenta, extremamente violenta e simbólica. Então, hoje em dia, eu vejo muitas violências aumentando. Muitas. Às vezes, violências físicas também, em alguns espaços a gente vê, mas eu acho que tem muito de hoje essas coisas serem mais mostradas e a gente falar mais sobre isso. Então, assim, essa questão das mulheres sofrerem, né, em audiência, lactante, a gestante, não começou agora, isso sempre aconteceu, a gente só está vendo. Outro dia tinha um juiz, um desembargador, numa audiência, que era de assédio sexual de uma adolescente. A menina tinha 12 anos. Meu Deus. E o professor assediava. E ele falou em plena audiência que as mulheres estão loucas atrás dos homens, dando a entender que não era bem aquilo. Entendeu? Que provavelmente a menina de 12 anos dava em cima do professor. E o professor era uma vítima naquela situação. Não consigo. E isso foi noticiado e tal. E assim, isso sempre aconteceu. Só que agora a gente está mostrando. Então eu vejo essa evolução. Até da minha pessoa. Né? No começo da minha carreira, nesse tema do assédio, eu ia dar palestra em sindicato, meu livro eu vendia só em congresso, só para médico perito, sabe? Tanto que eu publicava ele por uma editora de direito do trabalho. Hoje eu já publico pela minha própria editora, né? Eu tenho um selo, Assédio.net. Assim, hoje eu vou dar palestra em grandes empresas. Dei uma palestra ano passado, por exemplo, sobre assédio em Itaipu, né? Numa grande hidrelétrica, onde tem um ambiente muito masculino. Imagino. Dei palestra na Walt Disney Company, na ESPN. Então, assim... sabe, isso há 10 anos atrás não aconteceria. Eu acho que a gente está começando a ter falar luz, sobre né? esses temas, sabe? Mulher, violência de gênero. Então, eu vejo uma conscientização maior e uma... como é que eu posso dizer? Um aumento na disponibilidade de se mostrar isso. Seja na internet, seja nas redes sociais, seja da mídia. Mas ainda é mostrar. Agir ainda é o próximo passo. Entendi. Então, se você for ver lá esse juiz, ele foi afastado. O ano passado, acho, ano retrasado, a gente teve um juiz chamado Marcos Scalércio, que foi aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça. Essa foi a pena que ele recebeu. Haviam três denúncias de assédio sexual contra ele aqui no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. E o tribunal absolveu esse juiz alegando que eram apenas 3 denúncias. Pouco. Só 3 mulheres falando? Só 3 mulheres, né? Absolveu. Eu imagino um tempo depois... 99 que não falaram, né? Chegaram 90. Aí perguntaram no cursinho. O cursinho falou que nunca recebeu. Depois de um tempo, várias meninas falando que sim, que já tinham denunciado ele, inclusive para o cursinho. Então, você vê essa cumplicidade das organizações? Uma cumplicidade. Desde a advogada lá, sim, que estava lá trabalhando no grupo LVMH, HM,
até a outra que está na SpaceX, até essas que estão aqui no TRT. Então, assim, as organizações, assim, ainda não conseguem lidar com isso. Não. Fazer não uma consegue. palestra sobre o assunto, mas elas não conseguem, entende? Um juiz não consegue punir um colega por isso, entende? Sim. Não Então, consegue ter uma atitude. Tem uma atitude. Então, que a gente faça ainda diferença. a gente precisa dar um passo à frente, que eu não sei se para esta geração que está aí nos espaços de poder é possível, ou se a gente vai ter que esperar uma nova, que é desses valores eles serem realmente introjetados, das pessoas que falam assim, não, isso é inadmissível num ambiente de trabalho, num ambiente de convivência. Sim. Entende? Porque na prática hoje ainda se fala, são só 3 denúncias. São então só vamos 3 absorver. denúncias. E quando ele chega lá no CNJ, enfim, eram várias denúncias, né? 100, talvez, ou mais. Como todas as denúncias, mas né, é Lu? aposentado compulsoriamente. Meu Deus. Olha o benefício da pessoa por cometer uma violência. Ele ganhou um presente. Crimes. É. Eu lembro que eu vi uma aluna do cursinho falando que ela agendou com ele uma reunião online para poder falar de prova, de alguma coisa de prova, revisão e tal. E ele estava sem roupa na câmera. Meu Deus. Não consigo pensar. Que coisa mais absurda. Que violência, absurda. E assim, se não fossem muitas, se não tivesse esse movimento... Então, assim, imagina quantos assediadores a gente tem que estão por aí, vivendo vida normal. Né? E é o que eu falei, com o regulamento embaixo do braço. É um profundo conhecedor, inclusive. Tem uma deputada, a Bela Gonçalves, deputada estadual em Minas Gerais, ela foi fazer doutorado na Universidade de Coimbra. E ela tinha como orientador um ícone dos direitos humanos, que é o Boaventura de Souza Santos. E ela não deu conta de terminar esse doutorado, ela voltou para Belo Horizonte, acho que ela fez com Leonardo Avritzer na UFMG e tal, e depois ela falou, tudo isso aconteceu, entendeu? Igual eu lembrei do caso da Simone Biles, porque ela sofreu assédio do ícone de direitos humanos. Então, você acha que ele não sabe o que é assédio moral? Claro que ele sabe, porque eu estudei em livros dele. Meu Deus do céu. Ou seja, tá com... manual debaixo do braço, manual debaixo do braço. Então, por isso que o assédio sutil, por isso que hoje em dia, às vezes, é tão difícil das pessoas juntarem provas, porque as pessoas, muitas vezes, ao praticar essa violência, elas vão pensar sobre como fazer isso e não serem pegas. Entendeu? É verdade. Mas elas não estão dispostas a desistir disso. Inclusive, não. Por isso que muitas vezes é sutil, por isso que muitas vezes é passivo-agressivo, por isso que muitas vezes vem assim, então, estão pedindo a sua cabeça? Exato. Pedir a Olha sua isso. cabeça. O que é isso? É um assédio sutil. É tão sutil que, às vezes, a pessoa demora até entender o que está acontecendo. Porque é sutil demais. O que está acontecendo, né? O que antigamente ia ser resolvido com... Demite. Corta a cabeça dela. Ou seja, ele tem que... Corta a cabeça dela. Mas agora não posso fazer. Então, eu tenho que pensar como fazer. Eu monto uma estratégia e falo, pedir a sua cabeça. Exato. E aí tem uma coisa que acho que é muito legal a gente falar, que é assim... às vezes a gente fala, nossa, mas fulano é um psicopata. Né? O psicopata é aquela pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, né? O termo técnico seria esse, e é uma pessoa que ela não consegue controlar os seus impulsos, então ela faz aquilo em série. Né? O psicopata, ele age em série, ele faz com um, ele vai para outra empresa, ele faz com outro, com outro, com outro. Mas ele sabe que aquilo é errado. Ele aprende, ele é inteligente a ponto de aprender. Mas ele não tem aqueles valores no coração. Ele não introjeta valores. Então, ele assim, só não introjeta. Ele não introjeta. Então, ele não sofre com aquilo, ele não tem remorso. Pode até sentir prazer, né, em torturar alguém. Então, assim, quem é o psicopata? Eu lembro muito da minha professora, não é nem na medicina, né? Eu aprendi muito sobre a psicopatia na faculdade de Direito. Porque eles cometem crimes muitas vezes. Óbvio. E isso é um assunto grande para o direito. Eu lembro da minha professora de medicina forense dizendo assim, o psicopata não é só aquela pessoa que picota a outra, corta, esquarteja, e põe numa mala e quer viajar. Né? Assim, e aí pegam porque, nossa, que cheiro é esse? Não é só essa pessoa. O bígamo, aquela pessoa que tem várias famílias e que não conta e que a outra família não sabe. O bígamo é um psicopata. O estelionatário, aquela pessoa que tem vários documentos, vários cartões de crédito, que engana a voelhinha, é um psicopata, né, que age em série. E quando eu fui fazer uma pesquisa sobre psicopatas corporativos, o que eu descobri? Eu descobri que tem as profissões em que você tem muitos psicopatas. É mesmo? CEO, cirurgiões, advogados, servidores públicos.
Tô espantada. Cirurgiões? Cirurgiões. Tem um livro, de um australiano até, que chama Psicopatas Corporativos. E eu adoro esse tema, porque, assim, realmente, um psicopata que está num ambiente corporativo, a chance dele progredir na carreira e de atingir os postos mais altos é enorme. Porque É muito grande. ele não tem escrúpulo, ele não vai ter empatia, ele não tem sensibilidade com nada, ele vai fazer o que precisa fazer, ele puxa tapete sem nenhum problema, ele vai puxar saco de quem interessa com isso, entende? Com interesse. Então, ele segue aquilo ali. O que às vezes para você é difícil, para o outro é difícil, que você tem que acomodar, eu vou conversar sobre o seu caso, vamos ver, vou tentar te transferir, sabe aquela coisa, aquela às vezes dureza da gestão de pessoas, do RH, né, lidar com o fator humano, com os sentimentos das pessoas. Ele não tem problemas com isso, entende? Isso não é um problema. Não é um problema com isso. Ele é o cara exatamente. que possivelmente vai ser o cara bem-sucedido. Ele vai ser o cara bem-sucedido. E aí existem outras profissões que atraem psicopatas também. Uma delas é de cirurgião, atrai muitos. A outra de advogado e servidor público. Eu falo que no serviço público tem um termo que as pessoas chamam de carreirista. Carreirista, que é aquela pessoa também que sai, que fica ali atrás de um concurso, atrás do outro. Exato. Então, assim, não é só matar, não é só... Mas é assediar. Muitas vezes o psicopata corporativo é aquela pessoa que assedia. E esse psicopata pode ser presidente de um tribunal. Esse psicopata, ele pode ser juiz da vara da família, entende? E ele tá ali, ele faz maldade com o servidor, e ele humilha o advogado, e ele faz isso em série. E ele sabe que é errado, mas ele não tem nenhum problema com isso. Não fere um valor e ele não segue fere fazendo. Nenhum valor. Então, assim, esse juiz, né, por exemplo, Marcos Scalesi, nenhuma dúvida que se tratava de um predador sexual. É muito diferente um assédio sexual que eu falo que tem aquele assédio que ele é tem a pessoa que vai assediar para pertencer, né? Então, ele está lá no happy hour. Todo mundo está fazendo. Todos, e aí começam a fazer piada com ele, não sei o quê. Eu preciso mostrar minha virilidade. Eu preciso fazer isso também. Então, eu vou falar, eu vou fazer piadinha. Mas eu nem gostaria de fazer, mas eu tenho que fazer porque eu tenho que pertencer aqui. Pertencer a esse grupo. Porque é a regra do jogo. Então, tem esse. Que ele, quase, de certa forma, é uma vítima ali também, embora isso não justifique o que ele esteja fazendo. Você tem aquele que ele é machista, então ele é de ocasião, ele faz a piadinha, ele vai falar, uma dessa lá em casa, hein? E não sei o quê. Tal. Ele é machista. Fogão, né? E você tem esses, que aí é um espectro, né? Porque a gente tem desde de casos mais sutis até casos mais graves de violência sexual, mas isso também serve para o moral, tá? Isso também serve para o moral. A gente tem também esse assédio moral de ocasião, que o cara assedia porque ele quer ser bem visto. Entendi. Porque ele entende que aquilo ali é uma regra na organização. Todo mundo faz. Que vestir a camisa significa fazer isso. Também, eu posso por exemplo. fazer. Então, isso vale para o moral também. Nossa, agora que você falou isso, me lembrei de um episódio numa das instituições que eu passei, em que nas reuniões as mulheres eram sempre minoria, mas quando uma mulher falava, todos eles falavam juntos. Aí, a primeira vez, a segunda, a terceira, depois eu troquei figurinhas, ela falou, não, é isso mesmo. Fulano até abriu uma denúncia no canal X, coisa e tal. E aí eu comecei a observar outros homens entrando no mesmo movimento. Você via que não era daquela pessoa, mas quando ela estava com os fulanos que praticavam aquela regra de vamos abafar a voz dela porque ela é uma mulher inteligente, sabe o que está falando, vai contribuir. Mulher que não tem espaço, não fala. Ele começou a imitar o comportamento do outro. É sensação de pertencimento. Aquilo é a oportunidade que ele estava buscando ali. Ou os dois ao mesmo tempo, não sei. De sentir pertencente àquele grupo ou a minha oportunidade de me mostrar aqui? Nem tanto a oportunidade. O de ocasião seria esse, assim. Se eu tiver oportunidade, eu faço. Ah, tá. Entendeu? Todo mundo praticou eu gosto de dar uma cantadinha entendi, ali. Entendi. O do pertencimento é aquele... Eu não faria, mas eu entendo que se eu não fizer, eu não vou pertencer, eu não faço parte. Entendi. E isso na questão do assédio moral é muito frequente no ambiente corporativo. Que é aquele jeito da gente explicar as coisas do tipo assim, a pessoa entrou no esquema. O que é entrar no esquema? Entrar no esquema, entendeu? Fazer o que todo mundo faz. Fazer o que todo mundo faz, porque se ela não fizer, ela não pertence, ela não sobrevive ali 6 meses, digamos. Então, ela faria? Talvez não. Talvez você encontre ela no dentista, no clube. Talvez ela seria super legal, mas né? ali... Cordata, bacana. Mas ali, ela entrou no esquema. Então, tem um livro do Freud, que eu gosto bastante,
que chama Psicologia de Grupo e Análise do Ego. E ele fala exatamente sobre isso, sobre a pressão do grupo, né? Inclusive, tem uns experimentos que mostram assim, as pessoas fazendo escolhas. Você quer o A ou o B, por exemplo? Ah, eu quero o A. Aí depois elas, olha, você quer o A? Todas aquelas pessoas votaram no B. Aí ela muda de opinião. Rapidinho. Entendeu? Tem Então, algo de errado comigo, deixa eu... Então, eu quero ir pelo grupo, né? Eu quero pertencer. E isso, inclusive, é o que a gente usa para... Não é nem justificar, para compreender esse fenômeno de dizer assim, mas como que... Eu lembro, anos atrás, teve um caso de adolescentes, jovens, adultos, que queimaram um índio em Brasília. Eu me lembro desse episódio. De boa educação. Acho que não existia filho de juiz, assim. Que você fala, gente, o que leva... Não tinha ninguém pobre, era tudo de família. A fazer isso. Queimaram, né? eu me lembro então, desse episódio. É essa história. Se eu tenho um ali que é líder, um ali que é psicopata, um ali, e todos... Acabam participando sem pensar. Sem pensar. Nossa, Então, é isso. Essa pressão do grupo, ela é muito verdadeira e ela influencia as pessoas tanto para entrar num comportamento quanto para sair de um ambiente. Então, por exemplo, tem um negócio que chama Síndrome do Negro Único. Então, assim, se você tem uma pessoa negra, ela é a única pessoa negra naquele lugar, naquela empresa. Ela tem uma tendência de não querer estar lá, de querer pedir demissão, de ir para outro lugar. Entende? Exatamente por ela não conseguir se sentir pertencendo. Pode ter oportunidade, mas existe essa pressão. Por isso que é importante diversidade, né? E diversidade e inclusão são coisas diferentes, né? Inclusão é você estar ali num lugar e você realmente ter qualidade de vida naquele lugar, estar ali, ser respeitada. Então, ter espaço de fala. Enfim. Exato. Então, assim, eu tenho um monte de mulheres aqui advogadas, né? Mas são todas sócias. E aí, com 15 dias ela teve bebê, com 15 dias ela faz audiência. Então, você tem diversidade, mas você não tem inclusão. Não. Porque com 15 dias com o bebê, a última coisa que qualquer mulher quer é fazer uma audiência. Pelo você está tentando amamentar, você está cheia de hormônios, você está num blues, né? Ali, muitas vezes. Né? Que é aquela alteração que não é exatamente uma depressão, mas que tem uma labilidade emocional muito forte, muitas vezes. Então, assim, né? Então, isso não é incluir. Isso você tem diversidade de gênero ali, mas você não tem inclusão. Não tem inclusão. Então, essa pressão para pertencer a um grupo, ela tanto faz as pessoas se comportarem de uma forma, como muitas vezes fazem as pessoas saírem de um lugar onde elas olham, que eu vejo que eu passei por isso no mundo corporativo, né? Eu passei pelo mercado financeiro, eu trabalhava num banco português em que todos os diretores eram homens e todos os diretores eram portugueses. De alguma forma, eu olhava e eu falava assim, não vou crescer aqui dentro, que não tem espaço para mim. Tinha um recado ali já? A gente fala muito sobre referência, sobre representatividade. Mas representatividade é sobre isso, é sobre pertencimento. Né? A gente fala, nossa, tem uma menina negra na ginástica, que legal. Então, outras meninas negras agora entendem que elas podem ir. Podem mas se a gente não tem... aquilo ali, eu não pertenço ali. Jamais pertenceria ali. É verdade. Então, a gente tem a importância, às vezes, de ser a primeira. Porque, às vezes, a gente tem pessoas que conseguem romper essa barreira e que abrem espaço para que outros possam vir. Pois é. E para a gente conseguir mudar nesse mundo, a gente vai precisar de muito mais consciência de falar sobre esses assuntos, né? Eu ficaria aqui, eu aprendi muito aqui com você. Achei que eu sabia 1%, mas eu vi que eu aprendi muita coisa aqui com você. Obrigada pela sua generosidade de participar, de falar um pouco sobre isso, de falar um pouco da sua história, né? E também de mostrar para as pessoas aí esse cenário que a gente vive, justamente para trazer essa ampliação de consciência, para a pessoa entender o que é sutil, até para entender que momento ela está cometendo essa violência ou sofrendo essa violência. Então, acho que aqui deu para ter um olhar, né? Mas, Luciana, se alguém quiser chamar você para uma palestra, você dá palestras, você faz trabalhos pontuais. Onde as pessoas te encontram? Eu queria que você deixasse as suas redes aqui. Dou palestras, dou treinamentos, dou workshops. Às vezes faço capacitação para a comissão que recebe as notícias de assédio, de discriminação, que faz essa investigação, às vezes esse acolhimento, né, das vítimas. Faço esses trabalhos. O meu perfil na internet, né, no Instagram, eu tenho perfil no Instagram e no LinkedIn, mas o Instagram é mais fácil, é @assedionet. E lá tem um e-mail que é o info@assedio.net, que é um e-mail que, enfim, chega para mim, para minha equipe. E tem também um telefone lá, que é diretamente para a minha secretária, que aí a pessoa, né, fala que
preciso pegar o número, eu não sei de qual para Mas a gente falar. coloca aqui Mas na legenda. pela bio do Instagram já cai direto Já no cai no número. telefone, tá ótimo. Tanto o e-mail quanto esse número já estão Tá lá na bio, direto. tá bom. O e-mail eu Perfeito. sei de cor, mas o telefone está lá. Tá. A Milena é minha secretária. Então, Super assim, para quem tem simpática, foi interesse super de gentil. mentoria, consulta médica, ou uma palestra, ou para podcasts, entrevistas, algum jornal, alguma E no revista, estou à LinkedIn? disposição. No LinkedIn, eu estou lá como Luciana Baruch e tem entre parênteses @assedionet. Não sou tão ativa no LinkedIn por questões mesmo de tempo, de limitação de tempo. Fiquei 6 anos aí fazendo uma faculdade de medicina e trabalhando ao mesmo tempo, cuidando de 2 filhos. Então, não consigo ser tão ativa lá no LinkedIn quanto eu sou no Instagram. Mas quem sabe agora, né, assim, com esse tema, assim, sendo mais falado, mais ventilado, eu consiga expandir um pouco mais a minha atuação. E eu diria, Lu, que seria bem interessante no LinkedIn, porque a gente tem um perfil de pessoas ali que instruídas, que precisam ouvir mais, que precisam aprender, até para despertar mesmo o respeito pelo próximo, essa coisa do coletivo, ou como não cometer, ou se sutilmente eu estou fazendo, enfim, eu acho que traz luz, né? Eu acho que seria bem bacana. Perfeito. Uma das perguntas que sempre surge quando eu faço palestra ou capacitação para líderes é como eu dou um feedback sem incorrer em assédio, Exato, sem com muito assediar, cuidado. sem ser violento, sem, enfim, passar uma ideia que às vezes não é a que eu quero passar. E o que não é algo simples, porque muitas vezes a pessoa foi educada no ambiente e formou uma ideia do que é um feedback, que às vezes realmente é uma forma violenta de falar, né? A comunicação violenta, como fala-se muito hoje sobre isso, né? A comunicação violenta. E é isso. E tá tudo bem falar a verdade, tá tudo bem ter conversas francas e honestas. Eu diria que elas são necessárias, são necessárias. Mas você precisa saber como fazer isso. Até onde vai o que eu posso dizer para você, isso não te fere, né? Mas isso te ajuda a crescer. Que eu particularmente entendo que é o papel do líder, né? Eu vou dizer alguma coisa que você precisa evoluir, mas eu tenho que saber falar como um processo de contribuição para o outro, né? Eu acho que liderança está implícito isso. É uma contribuição que você está fazendo naquele momento para aquela pessoa crescer, né? E não dizer algo que possa destruir ou que possa matar, né? Então, acho que tem que ter esse cuidado. Isso mesmo. Mas queria te agradecer muito o convite, a oportunidade, o espaço. Pedir desculpas, porque às vezes eu falo muito esse tema para mim, assim, né? É um tema de muitos anos que eu trabalho, é um tema que ele é pessoal, apesar de também ser profissional. Então, me empolgo. Então, te agradeço muito, porque você foi muito generosa de não me interromper, de me deixar falar, de me dar bastante espaço. Então, assim, eu percebi, tá? E te agradeço por isso. Eu fiquei aqui muito honrada de receber você. De fato, esse é um assunto também que fala com algumas dores, coisas que eu já vivi, a gente conversou um pouco antes. É um assunto que eu gosto de trazer para as pessoas, eu acho que é importante, é a minha contribuição para o mundo, né? Se eu puder levar alguém ou falar de um assunto que vai trazer um pouco de consciência, que a pessoa possa multiplicar isso, eu já estou feliz. Uma pessoa já estou feliz. Então, trazer você aqui foi muito importante. Eu, que sou muito agradecida, já queria até, se não for um abuso, óbvio, a gente pensar numa agenda futura para a gente voltar a falar de algum outro tema aqui. Me coloco à disposição. Muito gentil da sua parte, venho sim, com o maior prazer. E eu quero deixar aqui só uma lembrancinha do podcast Muito Mais Consciência para você, combinando até com a sua roupa esse laço. É uma eco bag humilde, mas ela é também um posicionamento de que eu penso nesse mundo, de que a gente tem que ter uma prática entre a sua fala, né, e seus atos, né? Eu sou uma profunda, como é que se diz, apreciadora, né, de preservar meio ambiente, sustentabilidade. Então, é uma lembrancinha. Espero que você faça uso dela. Vou fazer, com certeza. E muito obrigada. E é um prazer obrigada. te conhecer. O prazer foi meu. Viu? Eu não trouxe o livro, mas depois vou te mandar uma foto dele. Com certeza. E é um livro que antigamente ele era muito vendido para especialistas, mas hoje eu recebo cada vez mais feedback de pessoas comuns que leram e falaram: agora eu entendi o que aconteceu comigo. Muito importante. Sabe? E que de alguma forma se curaram lendo o livro. Apesar de ser um livro técnico, ele tem uma linguagem bastante acessível. Bacana. E ele está à venda lá no link da bio no Instagram e na Amazon também. Muito bom. Qual que é o nome do livro? Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador. Boa. Luciana Veloso Baruch, agora editora AssedioNet. Legal. E eu vou postar também depois no Stories para as pessoas terem essa informação e poder acessar o seu livro. Mas muito obrigada aqui, viu? Obrigada a você, muito bom. Esse aí, pessoal. Aqui a Sinergia é o
patrocínio do Muito Mais Consciência Podcast, né? Tá aí no mercado fazendo um trabalho incrível e também acreditando que é compartilhando que a gente consegue chegar num mundo melhor, tá bom? Obrigado, Sinergia. Fica comigo, segue aqui no Muito Mais Consciência Podcast, curte, faz o seu comentário, o que você acha, qual que é o tema para a próxima discussão com a Luciana Baruch. Me segue aqui e até a próxima.